Olá, tudo bem? Estamos de volta na aula número 3. Hoje nós vamos, de novo, voltar àquele assunto da aula número 1, que é importantíssimo, e da aula 2 também. Só que hoje esse assunto vai ter um caráter um pouco mais prático. Agenda diária. Como é, professor Freire, que eu devo construir a agenda do meu filho? Como é que eu faço isso? A nossa aula ela tem um caráter eminentemente prático e não apenas teórico. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer, não importa se seu filho tem 3, 4, 5, 10 ou 15 ou 20 anos, não importa. Isto aqui sempre foi seguido por pessoas que assumiram posições de liderança na vida, não importa a área. E no estudo é a mesma coisa. Nunca se esqueça, pai ou mãe, ou se você é universitário, ou se você é um advogado e está estudando para a prova da ordem, não importa, advogado não, perdão, se você é um bacharel em direito e está estudando para a prova da ordem, ou se você é um estudante secundarista e está estudando para um vestibular, ou se você está se preparando para o Enem ou para um concurso público, não importa. A regra é sempre a mesma, mas este quadro aqui é mais voltado para crianças um pouco mais novas, que seria o seguinte: a agenda diária dele deve ser construída da seguinte forma. A primeira coisa que você deve fazer é criar o hábito de, ao levantar-se, arrumar a sua cama. É simples? Mas isso eu já sabia. Só que você tem que praticar isso todos os dias. Não importa a idade que você tenha, mas principalmente se você for uma criança, você se levanta, arruma a sua cama. Quando você organizar a sua cama, sem ajuda de ninguém, feito por você, você dá um comando para o seu cérebro. Eu já comecei o dia em atividade. O meu dia está sendo construído, está sendo preparado para ser um dia de sucesso. O sucesso começa com arrumar a cama. Depois você vai fazer as outras coisas. Depois que você arruma a sua cama, você vai imediatamente tomar um banho. Depois que tomar um banho, escovar os seus dentes e trocar as suas roupas, você dá um segundo sinal para o seu cérebro. Eu estou em um processo de crescimento e de desenvolvimento. O seu cérebro capta tudo isso, a sua mente está captando essas informações todas. Depois que você faz isso, aí sim, você se senta para fazer a sua agenda. Ou se você tiver feito no dia anterior, aí você vai colocar em prática aquilo tudo. Então, se você levantou-se e arrumou a sua cama e aquilo estava na sua agenda, você vem e dá baixa nisso. Isso aqui eu fiz hoje, está feito. Tomei banho, escovei os meus dentes, troquei de roupas, sim, está feito. Agora eu vou cuidar da minha agenda. Eu estou sentado à mesa. Estou anotando as coisas que eu vou fazer daqui para frente, eu vou dar baixa. A minha agenda está sendo construída. Agora, eu vou de forma manuscrita, e aí eu vou explicar para vocês a razão pela qual eu vou fazer isso. Eu vou dar aqui um modelo de uma agenda que você deve fazer todos os dias, ok? Então eu vou fazer aqui agora, e vocês podem fazer em casa. Se quiserem fazer no computador, tudo bem. Eu sugiro que você faça de forma manuscrita, mas eu vou explicar a razão de fazer isso, ok? Um momentinho só. Agora nós estamos na agenda propriamente dita. Eu fui professor de cursinhos preparatórios para concursos públicos durante muitos anos aqui em Brasília. Eu tinha muitos estudantes lá na sala, que eram graduados, outros eram universitários, enfim, a turma queria passar em concurso público, era um pessoal bem preparado, alunos muito bons, mas eu percebi que muitos deles tinham dificuldades para construir uma agenda como esta. Uma agenda mesmo manuscrita, escrevia ali a agenda, as coisas que tinham que fazer naquele dia, e eu sentia essa dificuldade, isso era uma coisa muito séria. Mas tudo bem. O mais interessante aqui é o seguinte, aqui nós estamos numa condição prática da agenda, e eu sugiro a você, faça a sua agenda manuscrita, não faça. Se você não tiver alternativa, aí você pega aquela do computador. Caso contrário, faça ela manuscrita. Eu vou gravar um vídeo explicando a relação entre escrever e aprender. É muito sério isso, viu? As pessoas estão deixando de aprender porque estão o tempo todo digitando. Então, ele não sabe mais escrever, ele não tem domínio mais da escrita. Enfim, isso eu vou explicar depois. Muito bem. Primeira coisa, você data, ok? Isso é o dia de hoje. Não interessa o que eu fiz ontem, eu deixei de fazer, não interessa o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que fazer hoje o que tem que ser feito hoje.
Botei a data, ações. Então eu tenho aqui, ó, ações. Eu já sei que é uma coisa que deve ser feita. O comando está sendo dado para o cérebro. Muito bem. Primeira coisa, me levantei às 8, arrumei a minha cama. Ok, eu venho aqui na minha agenda, dou baixa. Tomei café da manhã às 8h30? Sim, dei baixa, está feito. Agora sim, eu vou estudar por 1 hora. O que eu vou estudar? Eu vou estudar o capítulo 1, está aqui, ó, capítulo 1. Eu vou estudar o capítulo 1 do livro de matemática, portanto eu já sei qual é a disciplina. Por quanto tempo? Por 1 hora. E eu vou começar às 9 e terminar às 10. Ok? No momento em que eu fiz isso, me sentei, estudei por 1 hora, pronto, está feito, dei baixa. A cada item que você vai dando baixa, o seu cérebro vai recebendo um comando de que você, naquele dia, você teve sucesso naquele conteúdo que você se predispôs a fazer. Entendeu? Muito bem. Terminei de estudar matemática por 1 hora, paro, tomo uma aguinha, tomo um refresco, vejo ali como é que estão as coisas ali em casa ou na escola. Não sei se de repente o garoto tem tempo para fazer isso na escola. Aí ele vai estudar agora o capítulo 1 do livro de português por 1 hora, das 10h30 às 11h30. Terminou o conteúdo, ele vem aqui da baixa e aí vem a parte mais importante do processo. Existe um físico americano chamado Richard Feynman, considerado uma das mentes mais brilhantes do século XX. Richard Feynman dizia o seguinte, que ele podia aprender qualquer coisa com uma condição. Ele tinha que ter a capacidade de explicar aquilo para alguém. No momento em que ele conseguisse explicar o que ele estudou, é porque ele havia aprendido. Então, pai e mãe, botem uma coisa na cabeça de vocês. Se o seu filho estudou o capítulo 1 por 1 hora, peça a ele para lhe explicar sem o livro e sem o caderno. Explicar apenas lembrando daquilo que ele estudou. Platão dizia o tempo todo, aprender é recordar. Se o seu filho não se recorda daquilo que estudou, é porque ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, ele precisa estudar de novo. Agora, se ele aprendeu, ele consegue explicar. Então, o que o seu filho tem que fazer é explicar para você em 5 minutos. Depois da explicação, elogie o seu filho pela atitude. Você está construindo um grande homem e está construindo uma grande mulher com uma atitude sempre positiva. Ele teve uma atitude, ele teve sucesso, ele explicou, você elogia. E deixa que o resto, a vida se encarrega de construir um grande homem e uma grande mulher para o futuro.